Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Por gentileza, irmãos, tome seus assentos. Eu quero, neste momento, agradecer a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede nesta manhã. Agradecer, irmãos, ao nosso pastor, presidente, pastor Zé Wellington, ao pastor vice-presidente, pastor Wellington Júnior, que tem organizado que organiza a agenda, e irmãos, pela oportunidade que nós temos de, nesta manhã, meditar convosco sobre a palavra do Senhor. É sempre, irmãos, para nós uma grande responsabilidade e uma preocupação muito grande quando chega a escola bíblica, porque, irmãos, quando a gente sabe que vai falar, a gente sempre fica preocupado. Eu, pelo menos, continuo preocupado, as pernas ainda tremem. E eu estou dando glória a Jesus, porque enquanto as pernas tremer, significa, irmãos, que eu não sou nada, eu dependo de tudo exclusivamente do Senhor Jesus. Irmãos, a matéria que nós vamos estudar está na página 39 da apostila. Deus colocou esse assunto no meu coração. O socorro de Deus, eu dei o tema a esta mensagem. O socorro de Deus, entre parênteses, Ebed-Meleque. O texto encontra-se em Jeremias capítulo 38, os versículos 1º, irmãos, até o 13º, nós estaremos lendo, apesar deles estarem na apostila, mas para que fique bem fixo na nossa mente, leiamos a palavra do Senhor. Ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Passur, e Jucal, filho de Selemias, e Passur, filho de Malquias, as palavras que anunciava Jeremias a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, aquele que ficar nessa cidade morrerá à espada, à fome e de pestilência, mas quem for para os caldeus viverá, porque a sua alma lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor: esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e ele a tomará. E disseram aos príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade, e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras, porque este homem não busca paz para este povo, senão mal. E disse o rei Zedequias: eis que ele está na vossa mão, porque o rei nada pode contra vós. Então tomaram Jeremias e o lançaram no calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. E desceram Jeremias com cordas, mas no calabouço não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Ouviu, pois, Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco que então estava na casa do rei, que tinha metido a Jeremias no calabouço. Estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Logo, Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: ó rei, senhor meu, agiram mal esses homens em tudo quanto fizeram a Jeremias o profeta, lançando no calabouço. De certo morreria de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem ao rei Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias, o profeta, do calabouço, antes que morra. E tomou Ebed-Meleque os homens consigo, e foi à casa do rei, porque debaixo da tesouraria, e tomou dali uns trapos por debaixo da tesouraria, tomou dali uns trapos velhos e rotos, e roupas velhas em bocados, e desceu-os a Jeremias no calabouço por meio de cordas.
E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora esses trapos velhos e rotos, já apodrecido nas covas dos teus braços, por debaixo das cordas. E Jeremias o fez assim. E puxaram a Jeremias com cordas e o tiraram do calabouço. E ficou Jeremias no átrio da guarda. Amém? Irmãos, o momento que esse texto, esta mensagem se relata, é exatamente no reinado de Zedequias. Zedequias foi um rei fraco, um rei medroso. Ele até queria ouvir Jeremias, e algumas vezes ele até ouviu Jeremias, mas ele tinha medo dos seus príncipes, a ponto de deixar Jeremias nas mãos daqueles que queriam tirar a sua vida. O versículo 4, nós lemos, irmãos, o versículo 5 mais próprio, ele diz para os seus príncipes: ele está nas suas mãos, porque o rei nada pode contra vós. Ele sendo rei, ele agora diz para os príncipes que ele não pode fazer nada por Jeremias. Na verdade, medroso. E eu fiquei pensando, irmãos, a respeito disto. A história de Jeremias é conhecida de todos nós, principalmente nós que estamos, irmãos, pregando a palavra do Senhor. E eu fiquei pensando a respeito disso, e até preocupado um pouco, porque é uma história tão conhecida. Mas o importante, irmãos, é o que Deus falou no meu coração com relação à atitude de Ebed-Meleque. Os irmãos sabem que Jeremias, ele foi chamado por Deus desde o ventre. A escolha de Jeremias, irmãos, foi uma escolha de Deus. Deus tinha um projeto na vida de Jeremias. E a primeira coisa que eu entendo, irmãos, é que quando Deus tem um projeto na vida de um homem, Deus não força ninguém a nada. Mas se Deus tem um projeto na minha vida, se eu estiver disposto a viver o projeto de Deus, Deus vai fazer com que todas as coisas concorram para que a sua vontade seja cumprida na minha vida e na sua vida. Então Deus diz para Jeremias que, irmãos, a escolha de Jeremias era dele. E no versículo 5 lá do capítulo 1, Deus diz para ele: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, Jeremias, eu te separei e te designei profeta. Aleluia. Deus está dizendo: eu estou, Jeremias, acompanhando você antes de você nascer. O que você vai viver, Jeremias, é um projeto meu. Sou eu, Jeremias, quem te chamei. Sou eu, Jeremias, quem te escolhi para ser profeta. Irmãos, às vezes a chamada na nossa vida, ela é tão grande para nós, porque quem serve a Deus, quem é fiel ao Senhor, quem é servo verdadeiro, irmãos, ele tem medo de grandes responsabilidades. E Jeremias, quando ouve isto de Deus, ele disse para o Senhor: Senhor, eu não sei falar, eu ainda sou muito jovem. Senhor, quem sou eu para fazer isto? E o Senhor disse para ele: Jeremias, não temas diante deles, porque
eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Glória a Deus. Que confiança, irmãos, agora Jeremias tem, que força ele recebe através das palavras do Senhor na sua vida. Então Jeremias, pelo que eu entendo, apesar da Bíblia não falar nada, eu entendo que Jeremias disse: eu vou viver esse propósito, eu vou viver esse projeto, Senhor, na minha vida. E eu quero te dizer aqui nesta manhã, meu companheiro, seja qual for o projeto, se ele for de Deus, diga para ele: Senhor, eu vou viver o projeto. Eu vou viver o projeto. Pode ser como for, pode parecer difícil, pode parecer impossível, mas se o Senhor for comigo, eu vou viver o projeto. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se Cristo comigo vai, eu irei. E não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, você está pronto para dizer: Senhor, eu vou. Senhor, eu vou, Senhor. Pode me enviar, Senhor, porque eu irei. Glória a Deus. Jeremias recebe, irmãos, uma missão. Num tempo caótico, em termos políticos, morais e espirituais em Judá. Jeremias profetizou durante o reinado de Josias, durante, irmãos, o reinado de Joacás, o reinado de Joaquim I, Joaquim II e agora com Zedequias. Os irmãos se lembram que Manassés, ele fez, irmãos, um reinado tremendo. Foi um rei ímpio, e ele deixou uma tremenda herança de iniquidade. Quando Josias assume, no 5º ano do reinado de Josias, o livro da lei é levantado, e Josias faz um grande reinado. E Jeremias está presente com Josias, faz um grande reinado, mas logo, irmãos, Josias, também, irmãos, numa tomada de atitude sem orientação de Deus, ele acaba, irmãos, morrendo. Assume no seu lugar, naquele momento, Joacás. Joacás reina apenas 3 meses, e logo em seguida, volta, irmãos, chega Joaquim I. E com ele volta os dias de loucura e de idolatria de Judá. O passado, irmãos, não foi suficiente para ensinar aquele povo a sua loucura em esquecer-se de Deus. E multiplicando os seus pecados, só restavam para eles, irmãos, o juízo de Deus. E Jeremias é levantado para um tempo como esse. Profetizou por 40 anos. E durante esse tempo, irmãos, nunca foi amado pelo povo. Por que esta palavra, pastor? É para fortalecer você, irmão. Porque tem muito pastor que vive reclamando. Eu faço as coisas, eu faço assim, espero isso e recebo um troco.
pesado. Eu espero isso e recebo afronta, recebo perseguição. Irmãos, todos nós que fomos chamados para a obra do Senhor, precisamos estar preparados para as afrontas e muitas vezes para as rejeições. E agora, irmãos, Jeremias nunca foi amado, tampouco foi ouvido pelo povo. No capítulo 11, dos versículos 18 a 23, irmãos, não vamos ler por causa do tempo, nós vamos encontrar que Jeremias é perseguido pelos líderes de Judá e pelos seus vizinhos. Começa uma perseguição terrível pelos líderes e por todos os seus vizinhos. No capítulo 12, versículo 9, ele é perseguido pela sua própria família. Em Jeremias 20, versículo 1, ele é espancado e preso pelo sumo sacerdote e é colocado no tronco, irmãos. No capítulo 23, ele é resistido pelos profetas mentirosos, mas eram os profetas populares, eram os profetas que agradavam o rei, eram os profetas que agradavam o povo, eram os profetas que falavam aquilo que o povo gostava de ouvir e não o que eles precisavam de ouvir. No capítulo, irmãos, 23, então, ele é resistido por esses profetas. Foi espancado, foi preso, aprisionado, ameaçado e até forçado a sair da sua pátria. Que chamada, né, irmãos? Não é à toa que ele tem o nome de profeta chorão, profeta das lágrimas. Teve momento na sua vida, no capítulo 20, nós vamos encontrar ele dizendo: Senhor, eu fui iludido. Eu fui iludido. Eu vou parar de falar nesse nome. Mas, irmãos, ele diz: quando eu falei assim, foi como um fogo que ardeu nos meus ossos. E ele disse: eu não posso parar. Eu vou continuar. Aleluia. Eu vou continuar. Seja qual for a tua caminhada, eu quero te dizer: continue. Continue, continue, porque aquele que chamou é aquele que nos fará prosperar. Aleluia. Não há garantia nenhuma, irmãos de Deus, que como servos do Senhor nós escaparemos de perseguições. Não há garantia. Pelo contrário, a palavra de Deus nos afirma, e essas são palavras do próprio Jesus, em João 16 e 33, dizendo: tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Nesta mensagem específica do capítulo 38, ele, irmãos, é lançado no calabouço. Quando nós lemos o capítulo 38, nós precisamos nos recordar, irmãos, ao capítulo 36, quando Deus ordena que ele comece a escrever, e ele chama o escrivão e começa a escrever o rolo. Os irmãos se lembram que Joaquim pega aquele rolo, e quando ele lê aquele rolo, ele corta aquele rolo e joga no fogo. Deus manda ele escrever de novo, ele escreve novamente. E no capítulo 37, irmãos, nós vamos ver que ele está sendo preso. Ele é preso no capítulo 37. E
irmãos, ele entra no calabouço, e diz a Bíblia que ele fica no calabouço por muitos dias, no capítulo 37. Aí, irmãos, Zedequias, com dó, manda soltá-lo. E quando manda soltá-lo, o versículo 16 e 17 do capítulo 37, nós encontramos isso. O rei, irmãos, pergunta em sua casa, chama Jeremias em segredo, e na sua casa pergunta para ele: escuta, Jeremias, você tem uma palavra de Deus para mim? Jeremias falou: é de Deus, você quer ouvir? Ele disse: é de Deus. Ele disse: tenho. Qual é a palavra, Jeremias? Na mão do rei da Babilônia será entregues. Aleluia, glória a Deus. Sabe que Jeremias está dizendo para ele: rei, eu não vou mentir igual aos outros profetas, eu não vou te agradar igual aos outros profetas, mas eu vou falar toda a verdade de Deus, e a verdade é esta. Glória a Deus. A Bíblia diz então, irmãos, que agora o rei ordena, irmãos, que Ezequias fique no átrio da guarda, uma cela ali no palácio. Dão a ele um bolo, um pão cada dia, irmãos, até que acaba todo o pão da cidade. E Jeremias fica ali numa cela no átrio da guarda. Mas Jeremias era um homem compromissado com Deus, e ele, irmãos, não podia calar. E ele começa a falar, irmãos, para o povo. Para quem chegava perto de Jeremias, ele dizia: olha, Babilônia ele dizia para o povo: olha, vocês serão entregues na mão da Babilônia. Os caldeus estão vindo aí. Aquele que ficar nessa cidade vai morrer à espada, a fome, pestilência, mas quem for para os caldeus vai viver, porque a sua alma lhe será por despojo. Ele começa a falar, e quando ele começa a falar isto, os príncipes procuram o rei novamente e disse: olha, rei, esse camarada aí, ele está pondo tudo a perder, ele está enfraquecendo o braço dos homens de guerra, esse camarada tem que morrer. E o rei olha para eles e diz: olha, ele está na mão de vocês, eu nada posso fazer, ele está na mão de vocês. E agora, irmãos, Jeremias é pego, e é o texto que nós lemos nesta noite, e é jogado em uma cisterna, no calabouço, em um poço. Cisternas eram usadas como prisões. Quando elas ficavam sem água, as pessoas eram presas dentro dessa cisterna, um poço grande, e ele é jogado lá. E diz a Bíblia que só tinha lama naquele lugar, e ele ficou atolado na lama. Por falar a palavra do Senhor, por não transigir, irmãos, por não negociar, por ser fiel. Nós ouvimos o pastor que nos antecedeu aqui dizendo que tem muita gente, por muito menos negociando, por muito menos, irmãos, flexionando a sua fé. Mas Deus fala comigo, fala conosco nesta manhã. Irmãos, nós não precisamos ter medo, nós não precisamos nos preocupar, porque o Deus que nos chamou é o Deus que nos garante o sustento. É o Deus que nos garante, irmãos, aleluia, se formos fiéis a Ele, Ele nos garante a vitória final.
É Ele que caminha conosco, é Ele que diz: não temas, eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te sustento com a destra da minha justiça, eu te escolhi, tu és meu, aleluia, e agindo eu, quem é que vai impedir? Se Deus está no negócio, descanse, porque Ele nos fará vitoriosos, aleluia, glória a Deus. Irmãos, quando nós pensamos que tudo está perdido, Deus, irmãos, está trabalhando, aleluia. Ele é jogado na cisterna, e quando ele é jogado na cisterna, no projeto, irmãos, daqueles príncipes, ele disse: nós vamos largá-lo lá, e ele vai morrer. Ele vai morrer, sem pão, sem comida, atolado na lama, ele vai morrer. Não tem jeito, aleluia. Mas Deus sempre tem Ebed-Meleque. Deus sempre tem Ebed-Meleque. E aqui eu quero abrir um parênteses, irmãos. O Ebed-Meleque na vida espiritual é o Espírito Santo que está sempre nos ajudando. Mas Deus tem Ebed-Meleque também, irmãos, trabalhando conosco. É aquele irmãozinho que você não imagina que dali vem uma ajuda, que você não imagina que dali vai surgir um recurso. É quando você não imagina, alguém se apresenta diante de você: pastor, eu estou aqui para te ajudar. São os Ebed-Meleques que Deus tem guardado para nos ajudar, aleluia. Deus está no controle. Arande comanaias, aleluia, aleluia. Ele vai morrer agora, aleluia. Ebed-Meleque está lá e disse: rei, não dá certo esse negócio não, Jeremias vai morrer ali. Rei, esse negócio não dá certo não. E os irmãos veem como que esse rei, ele era volúvel. Para os príncipes ele diz: manda matar. Quando Ebed-Meleque chega lá e conta a história, ele diz: tira ele de lá, aleluia, irmãos. E agora, glória a Deus, Ebed-Meleque junta mais 30 homens e vai lá arrancar Jeremias do poço. Sabe por quê, irmãos? No projeto de Deus, Jeremias não ia morrer agora. No projeto de Deus, irmãos, Jeremias não ia morrer agora. Sabe o que eu quero lhe dizer? Nenhum crente vai na véspera, aleluia. O que Deus projetou na minha vida, meu companheiro, na tua vida, aleluia, vai se cumprir totalmente. Nada vai deixar de ser cumprido se eu viver as promessas de Deus. Se eu for fiel ao Senhor, se eu não flexionar a minha fé, se eu me manter fiel, Deus cumprirá o projeto que Ele já revelou ao teu coração e ao meu coração. Glória a Deus. No projeto de Deus, ele não iria morrer. Glória a Deus, aleluia. Deus, irmãos, então usa, aleluia, glória ao Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que quando isto acontece, Jeremias pode se lembrar lá do versículo, do capítulo 1, versículo 10, quando Deus disse para ele: veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Deus disse para ele: Jeremias, sou eu quem estou te colocando como profeta. Irmãos, como é bom quando nós temos certeza da nossa chamada. Como é bom quando nós temos convicção de que fomos chamados por Deus. Como é bom quando nós temos certeza
que é Deus, irmãos, é quem nos enviou, então, irmãos, nós podemos descansar no Senhor. Glória a Deus. Queridos, quando nós pensamos que tudo está perdido, Deus está trabalhando por nós. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus tem compromisso com a sua palavra, e Deus tem compromisso com o crente fiel. Deus está levantando personagens especiais para trabalhar por nós. Deus tem um propósito para cada vida, e alguns Ele tem chamado, ou melhor, Ele tem chamadas específicas. Não se sinta desencorajado pelo novo desafio de Deus para você. Se Ele te chamou, Ele vai te capacitar. Você está aqui por escolha dEle. Irmãos, não se preocupe, continue fazendo a obra, porque Deus está no controle de todas as coisas. Ele que diz: não fosse vós que escolheste a mim, eu escolhi a vós, e vos nomeei, glória a Deus, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Deus tem a pessoa certa para cada trabalho, para cada trabalho. E eu cito aqui na apostila 2 exemplos de Sansão, que foi escolhido por Deus para ser um juiz sobre Israel. Davi é escolhido por Deus, tirado de trás das ovelhas, para ser rei em Israel. E tantos outros Deus tem feito. E hoje, irmãos, é a nossa vez. Deus escolheu a nós para estarmos aqui. Nós estamos aqui, irmãos, não é porque por nossos méritos, não, é por escolha de Deus. Deus te trouxe aqui, meu irmão, creia nisto. Creia que a tua chamada é de Deus, e Deus te trouxe aqui. E se você está aqui, é porque Ele te chamou. Aleluia, glória a Deus. Ele não te livrará das lutas, Ele não te livrará das aflições, mas com certeza Ele vai estar contigo. Jeremias 1:19 diz assim: eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. 2 Coríntios 1:3-7 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque como as aflições de Cristo transbordam para conosco, assim também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Aleluia, que promessa maravilhosa temos nós. Aleluia, glória a Deus. Que garantia nós temos da parte do Senhor. Aleluia, que o Senhor, irmãos, Ele nos fará vitoriosos. Não estaremos livres das lutas, não estaremos livres das perseguições,
não estaremos livres de ser muitas vezes vilipendiados. Mas tem uma coisa, aleluia, glória a Deus, Deus tem Ebed-Meleque. Mesmo que sejamos lançados na cova, na cisterna, aleluia, Deus tem os seus Ebed-Meleques, aleluia, para interceder por você, para interceder por mim, para nos ajudar, para nos tirar do poço, aleluia, glória a Deus. E essa, irmãos, é a nossa esperança e a nossa fortaleza, porque Deus, com certeza, Ele cuida de nós. Por último, irmãos, Deus recompensará a nossa fidelidade. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Muitas vezes, irmãos, no nosso ministério, para sermos fiéis ao Senhor, nós precisamos desagradar alguém ou alguns. Somos incompreendidos, somos maltratados, mas tem uma coisa, aleluia, a palavra de Deus é esta: ser fiel até o fim, e dar-te-ei a coroa da vida. Glória a Deus, precisamos ser fiéis. Deus recompensará a nossa fidelidade. Fiel a Deus, fiel ao ministério, fiel, irmãos, àqueles que têm autoridade sobre a nossa vida. Fiel, fiel, fiel até o fim. Aleluia, glória a Deus, glória ao Senhor. Sabe por quê, queridos? Nós não buscamos agradar a homens, não fomos chamados para agradar a homens, não fomos chamados para fazer conchavos, não fomos chamados para dar jeitinho, não fomos chamados para colocar um pano, fomos chamados para ser profetas de Deus. Não fomos chamados para ajeitar pecado, não fomos chamados para passar a mão em cima do pecado e esconder pecado, mas fomos chamados para denunciar o pecado e dizer que Cristo, aleluia, glória a Deus, está vindo. Cristo voltará, Jesus voltará e só levará com Ele os limpos de coração. Aleluia, fomos chamados para ser profeta. Aleluia, glória ao Senhor. Talvez você não será ouvido, talvez você não será aplaudido, talvez até preparem armadilhas e cisternas para você, mas não se preocupe, Ele ainda tem Ebed-Meleque. Eu vou repetir. Talvez você não será ouvido. Está no finalzinho da apostila, eu escrevi isso aí. Talvez você não será ouvido, talvez não será aplaudido, talvez até preparem armadilhas e cisternas para você. Aleluia, mas meu companheiro, vamos em frente, vamos até o fim, vamos ser fiéis ao Senhor, não vamos negociar, não vamos transigir, vamos ser profetas de verdade. Porque Ele ainda tem Ebed-Meleque, escravo, servo, para nos ajudar. Que Deus os abençoe, que Deus continue falando em nossos corações. Obrigado, pastor, por mais essa oportunidade.